Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Esse trabalho maravilhoso que eu falo assim, esses médiuns têm uma capacidade enorme de ajudar, de auxiliar, só com uma intenção, trazendo um tema, inspirando um tema, ou através de uma longa conversa, o tema aparece e surge em menos de 20 minutos. E a gente traz esse tema para você confortar tanto o seu espírito, quanto entender o seu processo. E nesse tema de hoje, a justiça dos aflitos. Olha, de acordo com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, o tópico de justiça das aflições, nós encontramos o seguinte texto. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem para se ter maior mérito. Primeiro a gente tem que entender o que é vida futura. Vida futura, gente, não é essa vida. Não é aquela vida futura assim, vida futura é quando eu começar a trabalhar numa grande multinacional, aí eu vou ser podre de rico, isso é vida. Não, isso não é vida futura. Isso daí é o futuro da sua vida atual, se você se esforçar tanto para merecer isso. Porque a vida futura é a sua vida no plano espiritual. É a vida pós-morte. É a vida como espírito. Lembra quando Jesus falou assim, o meu reino não é esse. O meu reino não é esse. Não é da terra. Meu reino é dos céus. Meu reino é em outro lugar. Então, quando ele fala que o reino dele é em outro lugar, significa que ele vem de um lugar onde a paz já está ali. Sabe? Já está completamente encaixada. Não é aqui. Então, acreditar e ter certeza é algo que você vai sentir dentro de você sobre a vida futura. Somos um conjunto de sensações, sentimentos e decisões. Isso nos leva a um funil que funciona como um filtro das nossas vidas. Sejam essas atuais ou passadas. Então daí vem os méritos dessa vida futura, ou na vida que você já viveu, que talvez tenhamos acumulado humildemente em uma outra experiência. Mas, por algum motivo sofrível, acabamos ignorando isso na vida atual e acabamos falhando. Ao falhar, não fazemos isso somente com as pessoas ao nosso redor, nós erramos com nós mesmos. De tal forma que mesmo que tenhamos acumulado méritos e tenhamos uma vida considerada boa e confortável, nós teremos a missão de mascarar esse estado de infelicidade, qualquer estado de infelicidade psicoemocional, para o resto das nossas vidas, do nosso trajeto. O que nos causa o quê? Desconforto, insegurança e medo. Os 3 sentimentos geradores de um acesso para a energia inferior em nossas vidas. E aí você vai, a vida se torna um caos, com certeza. Você vai e não volta. É mais ou menos isso. Mas aí a gente se pergunta por que sofrem uns mais do que outros. Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições? Porque uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Não dá para entender isso. Peraí, por que fulano fulano é tão egoísta, fulano é tão materialista, mas fulano tem a melhor casa, o melhor carro, o melhor navio, tem toda a chance na vida. E eu aqui sou uma pessoa boa, pratico caridade, faço bem para os outros, no entanto eu não tenho 10 real no bolso, como diz um amigo meu. Não tem 10 real. Por quê? Por que ao outro é dado isso e a mim não?
Meu amor, primeiro você tem que entender uma coisa. O lugar que você ocupa atualmente na sua vida é o lugar que lhe é cabido. Você tem capacidade para entender o seu estado, seja ele financeiro, emocional, o que for, você tem capacidade. Aí você fica indignado porque você consegue compreender o seu, mas não consegue compreender aquele podre milionário de rico que está ali. E você fala que ele é feliz porque você acredita na cultura materialista que o dinheiro traz a felicidade, o conforto e tal, e etc. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus Cristo deixou bem claro na Bíblia: a quem mais será dado, mais será cobrado. Se você recebe uma fortuna nessa vida e você empreende mal os seus negócios, empreende mal o seu dinheiro, empreende mal suas intenções e comportamentos, o que vai acontecer é que você pode ter uma vida regada de felicidades, aspas, momentaneidades, que não vão perdurar pela eternidade. E ainda vão te gerar uma próxima reencarnação bem pobre, mas bem pobre mesmo. Porque enquanto você tinha todos os recursos para ajudar a humanidade a mudar, ajudar as pessoas que têm fome, ajudar, enfim, qualquer situação, você só pensou no seu umiguinho. É por isso que a gente fala que a riqueza, ai, Max, o dinheiro não compra felicidade, mas facilita o caminho. Meu amor, o dinheiro só vai facilitar o caminho da felicidade se o seu espírito for evoluído. Se não for, você não vai ter felicidade. O que você vai ter é uma falsa ilusão de que é feliz, porque você vai lutar constantemente para manter uma imagem que tem que ser somente aquela para que você se sinta bem. Ou seja, é uma prisão bem perigosa. Por que eu estou falando? Porque é necessário que exista a oportunidade. Para isso, o cenário de desigualdade social, ele se adequa para gerar esse momento. Não estamos aqui no planeta curtindo férias, gente. Mesmo que se estivéssemos, já compreendemos que esses momentos de felicidade são passageiros. Com certeza. Ninguém ficará livre de passar por um problema, por uma intempérie. E no mais, se você entender, os seres que já recebem esse estado de uma condição menos favorável para a vida material, eles já entendem e já atingiram um grau de evolução de virtudes que eles não se deixam atingir pelos acontecimentos efêmeros da matéria. E o que parece ser um sofrimento para eles, na verdade, através da própria capacidade de entendimento, se torna apenas o quê? Um momento passageiro que se transforma em um aprendizado de ouro. Esse é o fator mais importante que nós devemos levar em consideração. É a quantidade de importância que a gente dá a um problema para que ele seja importante. É nessa hora que você compreende que talvez ter todo o dinheiro do mundo e viver isolado numa ilha, porque ninguém pode saber onde você está, porque você corre risco de vida, de ser roubado, de ser sequestrado e tudo mais, do que você poder sair de manhã, comprar um pão na padaria, voltar para casa, sair de novo, comprar fazer uma feira, fazer um almoço, convidar seus amigos. Olha, todo mundo que mora ao seu redor sabe que você está recebendo amigo em casa e ninguém vai fazer nada contra você. Então existem diferenças aí que nós associamos somente quando estamos no lugar de fala, ou seja, no momento em que você se torna um milionário. E olha que eu estou usando esse termo. Fora as aflições geradas pelas oportunidades. Você pode notar que uma pessoa que desencarna com câncer, porque não tem condições financeiras para tratar, ela desencarna com mais calma do que a pessoa que é muito rica e que sabe que dinheiro nenhum vai comprar uma vida nova para ele. Ou vai curar o corpo dele. E morre ali, sem o dinheiro salvar a vida dele. Pensa nisso. Interessante que a gente pode continuar, porque a fé no futuro pode consolar e infundir paciência.
Uma das coisas que a gente mais precisa. Mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Bom, se ele é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Exatamente. Deus, ele tem um lugar, ele tem um trono. Para vocês entenderem, não é um trono que nós imaginamos, mas é um trono conquistado por ele mesmo. Ele é o criador de tudo, ele é o gerador, ele é a energia geradora. Quando uma energia ela é geradora, ela não trabalha contra ela, ela trabalha a favor dela. Se ela trabalha a favor dela, tudo que Deus faz, por mais que injusto que pareça aos nossos olhos materiais, é correto. Para pensar. Se não houvesse a escravidão, não existiria um movimento escravocrata. Se não houvesse a perseguição aos judeus na época de Cristo, não existiria o cristianismo. Então há males necessários no planeta, na vida material de um ser humano, do ser humano, da humanidade. Existem males que são necessários para que a humanidade compreenda o teor e vá depurando a sociedade, a cultura social que esse mundo precisa. É um trabalho delicado. Max, isso que você está falando é muito forte. Não é forte. Se você observar a natureza, é necessário que um leão macho de outro clã, que queira conquistar o próximo clã, mate os filhotes e as fêmeas daquele clã, para que ele consiga dominar as outras fêmeas. Então você vê que o caos, ele não existe, não é porque é um mérito de tal lugar, um mérito, não, é um processo natural para que haja a mudança. Então, toda vez que temos uma mudança, antes nós vamos ter um caos. E ainda contamos com uma coisa a mais, porque nós somos o quê? Reativos. Nós sempre vamos tomar uma atitude embasada no desespero e na ansiedade, muitas das vezes, e acabamos nos cegando para ver o que é realmente a justiça de Deus. Gente, é daí a visão de que a vida é injusta, se aloja na mente desse ser. Isto porque ele julga que tudo que faz é certo e acaba vitimizando o próprio processo. Os méritos, eles se afastam nesse momento que se vitimiza. O mundo vira as costas para ele e no final, como não consegue explicar o que aconteceu por falta de atenção, e ele vai culpar quem? A Deus, pelo próprio fracasso. A culpa é de Deus. Deus foi injusto, Deus tirou isso de mim, não entendo o que Deus quer comigo. Deus quer que você evolua. Mais nada. Ele já te deu, ele não quer. Ele já sabe que você vai evoluir. Sabe por quê? Deus é igual uma faísca. Uma faísca que cai na madeira seca gera fogo. Entendeu isso? Isso é importante entender. O melhor ainda é que logo as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Ou seja, não existem só vocês, ó matéria, no mundo. Existem dimensões. Uma dimensão é material, a outra é etérea, espiritual. E o que acontece? Acontece que nós temos que abrir os olhos para isso. Deus fala, olha, gente,
Deus não é um ser sentado num trono, com uma barba branca, vestido com uma túnica dourada. Deus é uma energia criadora, Deus é a criação, Deus é tudo, Deus é onipotente. Quando ele faz isso, o que ele faz? Ele simplesmente mostra para aquele ser que tudo que ele fez é justo. Então, quando ele fez isso, ele trouxe também a ideia de que existia essa dimensão através de Kardec. Kardec ficou curioso e foi pesquisar as mesas girantes. Naquele momento é que é incrustado na sociedade entender o quanto o espiritismo contribui e contribuiu para o amadurecimento dos indivíduos no planeta. Porque ele conta com a ajudinha do próprio, a vontade de querer saber e implementar esse conhecimento na prática do dia a dia. Então não adianta tentar o sucesso material se você não tem a capacidade de entender o quanto a matéria é importante apenas para o momento vivido. O que é crucial para alimentarmos a nossa esperança na vida futura, a qual assumiremos o papel de regozijo que todos merecemos. Então, se você não compreende ainda que você está aqui não para conseguir acumular bens, mas ter estabilidade emocional, ter estabilidade de convívio social, conseguir praticar interdependência sem afetar nada, sem afetar e sem ser afetado, conseguir se envolver com as pessoas e trabalhar com amor esse envolvimento, você passa a desconsiderar a situação de que eu tenho que ser milionário e rico. Eu tenho que ter todo o luxo do mundo para poder ser feliz. Se eu tiver tudo isso, eu vou ter o mundo aos meus pés. O que acaba acontecendo é que você, em vez de alavancar na escala evolutiva do espírito, você acaba estagnando e ficando num ponto só, porque você está perdidamente apaixonado pela matéria. E nessa busca incessante, nessa luta que não para, você desencarna, chega no plano espiritual e descobre que a única coisa que você levou da vida na matéria foi a carga psicológica, mental, que você acumulou durante os anos e as suas experiências guardadas na sua memória, porque até o corpo fica no planeta. A não ser seu perispírito. Seu perispírito é o corpo espiritual, feito de matéria etérea. O resto fica tudo no planeta. Toda aquela fortuna que você juntou, todo aquele dinheiro que você acha que era tão valoroso e que você não quis gastar, que você não quis fazer isso, que você não quis aquilo, entendeu? Então, viva mais intensamente. A frase mais certa que eu já ouvi e mais comum nas redes sociais é: viva sua vida intensamente, porque você não sabe se daqui 5 minutos você ainda vai estar vivo. Por favor. Bom, eu acho que ficou mais do que explicado. Eu acho que eu não estou mais aflito, eu estou mais calmo, tranquilo. Entendeu? Mas eu só vou ficar aflito se você não for lá no Facebook, curtir a página Espirais de Luz, e se não se inscrever no YouTube, ativar o sininho e esperar, que nós temos muitas palestras boas. Muitas. E você vai adorar o que vai ser publicado. Gente, muito obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijos de luz.